Vamos fazer uma reflexão no Evangelho escrito por João, capítulo 11. João, capítulo 11. Como de costume, nós vamos fazer a nossa reflexão examinando detidamente os versículos e extraindo daqui algumas lições preciosas. O texto, o tema que esse texto sugere é que nem a morte resiste ao poder de Deus. Aqui está a descrição da ressurreição de Lázaro. Tinha morrido fazia 4 dias. E Jesus demorou 2 dias para chegar lá. Sabia o que tinha acontecido. Então Jesus recebeu a notícia do falecimento de Lázaro. E era muito amigo da família. Tinha um bom relacionamento com os seus familiares. Aí diz o texto: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aqui nós tiramos a primeira lição, que a reação de Jesus é dizer que aquele triste episódio diante da morte era para a glória de Deus. A pergunta que fica é: quantas vezes nós utilizamos os acontecimentos tristes da vida, lamentáveis, para glorificar a Deus? Eu acredito que um acontecimento pior do que esse não deve existir, né? Aqui nesse mundo, a morte. E Jesus disse: olha, isso é para a glória de Deus. Quantas vezes, diante das situações mais aflitivas, exaltamos o nome do Senhor? Qual é a nossa reação diante da enfermidade, diante do luto, diante de situações que trazem dor à alma? Como é que nos comportamos? Quais são as nossas atitudes, as nossas reações? Demonstramos confiança no Senhor, que está à frente de tudo, acima de tudo e de todos? Ou estampamos certo desespero, descrença, ou como alguns, até que chegam a blasfemar diante de Deus? Qual é o nosso comportamento? Ali Jesus disse que aquela morte era para glorificar a Deus. Vamos prosseguir no texto. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque nele não há. Se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui a segunda lição que nós vamos extrair do texto.
Diante da notícia recebida, o versículo 11 diz claramente: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus tomou uma decisão. Isso significa que, por piores que sejam as circunstâncias da vida ou os momentos mais difíceis, tristezas ou dificuldades que enfrentamos, é preciso tomar uma decisão. Oração. Nós estamos aqui para orar. O próprio substantivo indica aí um verbo. Agir. Ação. Oração. Ação. O poder de Deus opera na ação. E para isso ele utiliza o ser humano, utiliza aquele que é regenerado por ele em Cristo, no corpo de Cristo, que crê na sua inclusão no corpo de Cristo, no implante da nova vida, na vida de Cristo em si. Nesse Deus opera e opera através desse. Portanto, não é no comodismo, é na ação. E alguém disse com muita propriedade que o poder de Deus, ele se estampa, se espelha e se manifesta na ação. Portanto, tem poder quem age, não quem fica lastimando, procrastinando, lamentando, se maldizendo. Este não pode extravasar ou expressar o poder de Deus na sua vida e nem na vida de ninguém. Porque todo poder emana do Senhor, mas o instrumento que ele utiliza sou eu e você. Aquele que se coloca à disposição dele, como disse o profeta Isaías no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. É através deste que Deus opera o seu poder. Oração implica em ação. Orar e não agir é como preparar a terra e não plantar. Não dá para ficar prostrado, lamentando e esperando o bonde da vida passar. É preciso agir. Agir na certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. Como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E é uma comunhão na ação, no agir, no mover de Deus e do Espírito Santo, e não na inércia. Então, voltando ao texto de João, capítulo 11, versículo 12, disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Devia estar fedendo, né? Se decompondo. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui nós tiramos a terceira lição, de que não há nada, absolutamente nada, acima do poder de Deus, ou que desafie o poder de Deus. Todas as coisas estão subordinadas à ação da sua vontade e do seu poder, inclusive a morte, porque nem a morte pode resistir ao poder de Deus. Essa declaração de Jesus, essa afirmação de Jesus, é a garantia, é um regozijo, é um bálsamo para a alma do cristão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele pergunta para Marta, no versículo 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso? Pode acreditar nisso? Aí vem a quarta lição. Tudo isto está intrinsecamente ligado à fé. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. E diz o apóstolo Paulo que tudo posso naquele que me fortalece. O autor da carta aos Hebreus define a fé como sendo a certeza de coisas, de fatos, que se não veem. A fé é o firme fundamento daquilo que se não vê. É trazer à existência aquilo que não existe, mas pela fé passa a existir. É a certeza das coisas que se esperam e é a convicção daquilo que se não vê. É fé. A partir do versículo 4, ele passa, do autor da carta aos Hebreus, do capítulo 11, ele passa a enumerar exemplos daqueles que viveram e caminharam pela fé, na certeza de que Deus era poderoso para cumprir a sua palavra, e que a palavra de Deus é verdade, é viva, é vida e é eficaz. Quando agimos assim, crendo, vivendo pela fé, não duvidando do que Deus fala, as coisas acontecem. Trazemos à existência aquilo que não existe. O resultado aparece. A questão não é ver para crer, mas é crer para ver. A metodologia e a lógica de Deus são inversas à metodologia e à lógica humana. No reino natural, vemos para acreditar, mas no mundo espiritual, acreditamos para ver. Por isso Jesus diz, você crê isso? Você crê? Aí o versículo 27 de João, capítulo 11, voltando ao texto, ela disse, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, foi chamar a sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela fosse ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se.
Quer dizer, Jesus não ficou indiferente à dor e ao sofrimento da família. Ele se comoveu no espírito e perguntou, versículo 34, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Quer dizer que Jesus tinha sentimento, tinha o lado humano. Era Deus, homem, homem, Deus. Divino, humano, humano, divino. Ele expressou, extravasou seu sentimento, ele chorou. Ele se compadeceu, se condoeu com a família, se solidarizou com a família, compartilhou os seus sentimentos com a família e dos sentimentos da família. No versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Sempre tem os juízes de plantão, os detratores, os zombadores, os opositores. Sempre. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Essa ordem de Jesus sempre traz uma reflexão e nós não podemos deixar passar. Jesus fez o mais difícil, o impossível aos olhos humanos, que foi ressuscitar Lázaro. Por que ele ordenou que tirassem a pedra? Ele tinha poder para fazer Lázaro transcender, transparecer, ultrapassar aquela barreira de pedra e aparecer intacto, em pé, diante da multidão. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. E a gente sempre enfatiza este ponto e bate nessa tecla. Aquilo que nós devemos fazer, Deus não faz por nós. Deus age por nosso intermédio. Somos instrumentos nas mãos dele. Mas tem uma parte que é nossa nessa empreitada e ele não vai fazer por nós. E ordena que façamos. Então Jesus podia remover a pedra, que era muito mais fácil, ou fazer com que Lázaro ultrapassasse, transpassasse aquela pedra, aparecesse do outro lado, em pé, intacto, mas Jesus não fez assim. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, no versículo 39, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: você esqueceu, Marta? Você esqueceu. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus já havia dito para ela. E ela disse que cria. Mas chega aqui na hora de colocar em prática, em ação, a fé, a crença, a convicção. Senhor, como é que ele vai sair de lá? 4 dias, já cheira mal. Marta, eu te disse que, se creres, verás a glória de Deus. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui vem a 5ª lição, a oração feita por Jesus. Ela teve uma finalidade. Qual a finalidade? Versículo 42. Para que a multidão cresce, que ele havia sido enviado por Deus. A oração deve sempre, sempre visar a glória de Deus. Ao receber a notícia do falecimento de Lázaro,
Jesus disse que aquela morte, aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E ali Deus estava sendo glorificado através da oração do Filho, da ação e do poder dele na ressurreição de Lázaro. Jamais podemos perder o foco de que a essência da oração é glorificar a Deus. O que Jesus depois vai dizer, que foi registrado neste mesmo evangelho, no capítulo 14, nos versículos 12 e 13, quando Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A questão da oração, quando compreendemos que a vontade de Deus é que ele seja conhecido, seja exaltado, seja glorificado, seja honrado, que o seu nome seja santificado no dia a dia, retirado do meio do uso comum do mundo, e ele seja glorificado através dos seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura, a Bíblia diz que ele sabe que somos pó. Ele conhece as nossas necessidades, e a Bíblia diz que ele atende a cada uma delas. Conhece os nossos pensamentos. A palavra nem chegou à boca, à língua, e ele já sabe o que estamos pensando, o que vamos falar e o que vamos fazer. Então, o que é que ele quer? O que é que ele precisa? E o que é que devemos fazer? Glorificar o nome dele. Orar glorificando, exaltando o nome dele. Foi assim que Jesus fez nesta oração. Aí no versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A ordem, a morte sucumbiu diante do poder de Jesus, diante da palavra, diante da ordem dada por ele. Vem para fora. Não importa como é que você está aí, Lázaro, se está se decompondo, sendo comido pelos vermes. Vem para fora. 4 dias já estava nessa condição, nesse estado, né? Aí o versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Agora, olha a outra ordem de Jesus. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Primeiro ele diz: tirai a pedra. Ele não podia fazer Lázaro aparecer ali sem aquelas ataduras, totalmente livre e desembaraçado? Podia. Mas primeiro ele mandou que a pedra fosse removida pelas pessoas, pelos homens. E depois que Lázaro saiu, ele disse: agora vocês tirem as ataduras dele, desatai-o. A gente tem que prestar atenção nesses pormenores, nesses detalhes que fazem a grande diferença na vida, sabe? Não só na vida espiritual, mas na vida como um todo. Existe uma parte que nós devemos fazer. Aquilo que nós não podemos, Deus faz. Mas aquilo que podemos e devemos, Deus não faz por nós. Não adianta esperarmos as coisas caírem do céu. Elas não vão cair. Porque Deus já nos deu a condição, a capacidade, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, a saúde, as oportunidades para que nós façamos aquilo que nos compete, que nos cabe fazer. O que nós não podemos. Ninguém podia ressuscitar Lázaro, por isso Jesus o ressuscitou. Mas os homens podiam remover a pedra e tirar as ataduras. Jesus não fez isso. Podia fazer, mas não fez. Essa tarefa é sua, é minha, é nossa. E nós devemos fazer e aprender isso. Porque há muitos que ficam esperando a comida cair na panela, a conta ser paga sem o trabalho, e não vai dar certo. Ou sem o esforço, sem o trabalho, sem a dedicação, não vai dar certo. Mas Deus trabalha para mim, trabalha para fazer aquilo que você não pode. Ele faz. Aí o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram
nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Ao invés de se alegrarem com o milagre, foram procurar os religiosos que queriam prender e matar Jesus. Que natureza humana terrível, não? Conclusão. Iniciamos a nossa meditação falando que nem a morte resiste ao poder de Deus. A pessoa e a obra de Jesus Cristo transformam a morte em vida. Foi isso que ele fez com Lázaro. Os que pela fé creem na obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sua inclusão no corpo de Jesus Cristo, recebem a vida de Cristo mediante a morte para o pecado e a ressurreição juntamente com ele aqui em vida. Foi isso que Jesus disse no capítulo 5, versículo 24, aí do Evangelho escrito por João. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso que na oração sacerdotal que Jesus fez por nós, no capítulo 17 de João, no versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim ocorre um novo nascimento, quando cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele. Cremos na mensagem do Evangelho, que é a nossa inclusão no corpo de Cristo, a morte do pecador para o pecado e a ressurreição do novo homem aqui em vida, juntamente com Cristo, passamos a viver a vida eterna, já de imediato. A morte física será um acidente de percurso na caminhada e um interregno, um intervalo para a vida eterna. Mas começamos a viver aqui, para a eternidade com Deus, melhor dizendo. Mas começamos a vida eterna aqui, quando tomamos conhecimento e acreditamos nesta obra consumada por Jesus. Assim, a exemplo de Lázaro. Lázaro teve uma ressurreição física. A promessa da palavra de Deus é da nossa ressurreição espiritual para a vida eterna. Que assim o Senhor continue a nos abençoar e a nos revelar a tua palavra pela intercessão do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém e amém. Amém.